Bom dia, Juliano. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tapejara. Hoje é quinta-feira, dia de Dicas de Saúde. E olha só que interessante, né? A gente tem visto que aumentou muito os casos de ansiedade em crianças e adolescentes. Perfeito. Se fala muito, mas não se fala o suficiente. E eu, particularmente no balcão da farmácia, vejo alguns pais um pouco perdidos, né? Mesmo com o acompanhamento médico, me parece que ainda falta mais alguma coisa, né? O acompanhamento psicológico. E nós, como farmacêuticos também hoje, a gente tem a possibilidade de ter algumas especializações, né? De nos formar em alguns assuntos específicos. Então, hoje eu estou trazendo a Daniela, que ela é a consultora da Galena, já esteve aqui conosco em alguns programas, e ela é especialista em neurosuplementação. Né? Olha que palavrinha difícil, até eu vou deixar para a Dani mesmo falar sobre isso, explicar um pouquinho para a gente e como é que a neurosuplementação pode ajudar a gente a melhorar essas questões de ansiedade nessas pessoinhas aí que estão vindo para o mundo e que vão fazer a diferença daqui a pouco, né? Bom dia, Dani, seja muito bem-vinda. Bom dia, ouvintes, bom dia, Juliano. É um prazer estar aqui hoje, né, falando por um assunto que cada vez mais é constante a demanda, não só nos consultórios, mas no balcão da farmácia, né, em função da ansiedade, principalmente quanto mais recente ela está vindo nas crianças, né? Parece que as crianças hoje estão nascendo já ansiosas. Então, o que significa tudo isso? Nós acelerados demais, estamos passando isso para os nossos filhos. E aí, quando a gente fala de neurosuplementação, o que é a neurosuplementação? Né? A neurosuplementação é a utilização de suplementos nutricionais, de vitaminas, de minerais, de fitoativos, para melhorar, né, o suporte da nossa saúde cerebral. Por quê? Porque as crianças, querendo ou não, elas têm uma janela muito grande, né, neuronal em desenvolvimento, e elas não estão conseguindo ter uma qualidade de sono em função do uso excessivo de telas. Já tem muitos estudos que comprovam o quanto isso desencadeia a ansiedade, né? As pessoas, ele é TDAH, ele não tem foco. É que muitas vezes é o excesso de telas. A questão nutricional, né? Em função de não comer alimentos, comida de verdade, que nem eu digo. Né? Tá muito na parte do industrializado, a indústria dos alimentos em função de glutamato, e isso tudo gera questão neuroinflamatória, né? E eu digo que o básico sempre tem que ser feito aliado a uma suplementação de alguns ativos, vitaminas e minerais para melhorar esse suporte cognitivo. Porque cada vez hoje, por que nós adultos estamos ansiosos? Imagina as crianças, então. Porque a informação está chegando muito rápido para o nosso cérebro. Nós, gerações dos anos 80, por exemplo, nós fizemos uma transição do analógico para um mundo hoje com o ChatGPT, carro que é movido a energia elétrica. Então, assim, o nosso cérebro se desenvolveu nisso. E as crianças já estão nascendo no meio disso tudo. Então, isso também vai fazer com que o desenvolvimento da criança seja mais acelerado. E isso vai gerar ansiedade, principalmente ansiedade, né? Então, a neurosuplementação, ela ajuda muito nessa parte de melhorar essa saúde, né, da ansiedade, melhorar a proposta de sono, mas junto com o básico que tem que ser bem feito. Eu vejo muito também, né, Dani, a gente fala que as rotinas, os meios onde os adolescentes estão inseridos, como nós temos bastante culpa nisso tudo, né? Porque daqui a pouco eu vejo que eles, junto conosco, eles vão pegando um pouquinho, assim, da nossa ansiedade, da nossa agitação. Eu vejo que quando eu estou mais ansiosa dentro da minha casa, as crianças também estão mais ansiosas, né? Então, assim, a importância também que tu falou, né, de se criar uma rotina. Como é que a gente pode fazer para tentar controlar tudo isso, né? Tanto, porque eu vejo muito assim, Juliano, olha que interessante, uma situação que eu e a Dani estava conversando antes. As crianças e as adolescentes estão ansiosos, mas quantas pessoas com 34, 35 que também agora descobriram tardiamente que tinham, por exemplo, déficit de atenção,
né? Estão se tratando para isso. Qual que seria, assim, a melhor forma, Dani, de a gente poder ter um olhar para isso? Nós somos o reflexo, né, direto para os nossos filhos. Nós somos os espelhos, eu sempre digo. Quanto mais ansioso você for, a criança também vai se tornar ansiosa. Porque ela está vendo, você está sempre no ligado, no 1020, né? Se você tem uma alimentação, uma qualidade de sono, se você se expõe muito tempo à tela, ele também vai. Então, eu digo que muitas vezes a gente tem que tentar se policiar. É difícil com a nossa vida caótica de hoje, porque a gente trabalha o tempo todo, né? No celular, no computador. Eu vejo, às vezes, eu sou mãe de uma criança típica, e às vezes eu estou trabalhando com 2 computadores e 2 celulares. Então, assim, e daí, tipo, se a minha mãe está fazendo tudo isso, por que eu não? Então, eu também tento... É difícil a gente se policiar, e eu sempre, quando eu venho atender uma família nova de um paciente, eu sempre digo assim, pra gente não se culpar. Porque a gente precisa também estar bem para poder ajudar, principalmente o nosso filho, né? Então, porque engloba tudo. Se a gente precisa tentar mudar alguns hábitos, é difícil, mas é em prol de um resultado a longo prazo. E isso vai ajudar não só a criança, porque vai ajudar o adulto também. Né? A questão o que eu sempre falo, de uma dieta balanceada, porque não vai ser só para criança a gente cortar alimentos alergênicos, porque isso também desencadeia hoje a questão de foco, a questão da ansiedade. A família vai ter que entrar no jogo, né? Por quê? Porque senão a criança vai ver, o adolescente vai ver, pô, a minha mãe está comendo lá, tomando refrigerante, comendo um hambúrguer, uma pizza, e eu não posso. Tomando um energético, né? Oi. E é isso, ok? Tu sentiu necessidade, não dá para se culpar por isso, porque são exceções à regra, não aquela questão de rotina todos os dias, de tentar fazer uma rotina de sono, de você, precisa do horário de tela, criança na rotina? Ok, né? Mas tem determinados limites, tanto que hoje já existem estudos mostrando quanto tempo pela idade, né? Mas a gente precisa ter consciência de que a gente precisa neuromodular principalmente a saúde mental dessa criança, né? Para ela ter uma melhora cognitiva, ter um melhor aprendizado e até melhor convívio social. Porque muitas vezes a criança ansiosa hoje é o depressivo de amanhã, o compulsivo de amanhã. Vai gerando outras situações. Exatamente, porque o cérebro fechou as lacunas aqui, ele vai por outras rotas. Então, e é isso. Viu? E alguns sinais para os pais prestarem atenção, Dani, em casa, nos seus filhos, nas suas crianças? Quais seriam os sinais, assim, mais evidentes que existe aí uma ansiedade, que existe alguma coisa que é necessário? Porque, assim, a gente tem a tendência de levar as crianças no pediatra uma vez por ano, a cada tanto tempo para fazer exames e tal, né? E tem muitas crianças que já tomam alguma medicação por diversas situações. Então, a neurosuplementação, ela vem, então, para complementar, né, tudo isso que a gente já faz, que então é o uso lá das vitaminas, vitamina D, vitamina B12, que o médico já dá, mais alguma outra medicação que o neuro ou o pediatra ache necessário. E o que mais a neurosuplementação poderia complementar, então, no caso? De a gente ter o olhar para ver se o nosso filho... Hoje a gente vê principalmente na questão... É fato, é o uso de telas, né? A gente vê que o YouTube, por exemplo, ele tem ali o TikTok, são vídeos curtos, muito rápidos, então isso aí é muita velocidade de informação, então isso também desencadeia, porque vai recaptar dopamina, que querendo ou não é uma recompensa, ele vai estar ali, ele vai estar focado, e ele vai esquecer o mundo lá fora. Só que aí quando ele vai estudar, ele não vai conseguir estar focado, porque é um outro processo para a questão do aprendizado. Então, a gente tem que olhar quando a criança está muito tempo no celular, avaliar o que ela está comendo, avaliar a questão de comportamento, de socialização, se ela está roendo unhas, se ela está comendo o tempo todo, né? E se ela está se isolando socialmente também, porque a gente vê hoje que já tem muita informação falando do uso de jogos como Roblox, né, Minecraft, que as crianças ficam muito tempo ali, e aquilo ali deixa a criança totalmente dopaminérgica ali num tempo
muito grande. Então, tudo isso, nós como pais, e a gente precisa ter esse olhar, né, de cuidar essa rotina, fazer uma boa higiene do sono, porque o sono é primordial, porque nós temos receptores que vão melhorar a questão do nosso hormônio do estresse, e as crianças têm isso extremamente aguçadas. Então, se elas não têm uma boa qualidade de sono, uma boa rotina, ela já vai acordar ansiosa de manhã, porque o nível de cortisol dela, já vai estar elevado. Então, a criança já vai acordar como? Braba, né? Reinenta, literalmente. Nada tá bom. Por quê? Porque ela não teve um sono reparador. Então, a gente precisa, é fazer o básico que funciona e ajustar a suplementação através de exames, através de nutrientes, que vai fazer com que o desenvolvimento dessa criança seja gradativo, natural e com uma melhor qualidade de vida para ela. A gente ouve que muitas questões assim, relacionadas às telas, né? Quanto tempo a gente pode deixar uma criança na tela? No teu entendimento. Porque também eu sou da seguinte opinião. Eu acho que cortar tudo não é a melhor opção. A gente precisa dar limites e eles precisam entender que é até aqui, né? Até me parece que até 12 anos é 1 hora e de 12 anos até acima é 2 horas. Porque eu vejo por mim, né? Não só pelas crianças. Se eu chegar em casa e pegar o celular ou for trabalhar no computador depois das 8 da noite, eu vou dormir às 3 da manhã. Então, tem coisas que eu não posso fazer. E como é que a gente poderia, assim, lidar melhor com as crianças nessa situação das telas? É que isso também vai geralmente muito... é o que eu falei. A família vai ter que mudar a rotina da casa, né? Muitos dos meus pacientes, a gente diz para fazer os combinados. Ok, né? Como lá em casa, por exemplo. Chegou da escola, banho, lição, jantar, vai ter um tempo para o filminho, história e dormir, né? Por quê? Mas é um tempo de 30 minutos, né? Ok, às vezes a gente, mãe, o filminho tá bom, a gente abre algumas exceções, porque que nem tu falou, a gente não consegue cortar tudo, mas quanto mais a criança tiver uma rotina, e isso os estudos já mostram, o cérebro no 11º dia ele já se adapta. Então, fazer a constância, né, é constância. Você consegue mudar. E aí a família também tem que entrar nisso. E hoje nós na farmácia, graças a Deus, a gente está vivendo num momento assim muito bom, porque a gente tem muitas opções de complementações, né? Temos os fitoterápicos, temos os florais, temos a própria aromaterapia que não precisa tomar, né? A pessoa só sente, ela já tem os benefícios porque ele ativa lá o nosso sistema límbico de relaxamento, de dor, de foco. Então, existem muitas opções, mas o mais importante é a gente saber o que cada pessoa precisa. Não existe uma receita de bolo que todo mundo pode usar a mesma coisa. Por quê? Porque cada um, por exemplo, vive no meio. Por exemplo, algumas pessoas vivem num ambiente que o pai e a mãe estão em casa, outras crianças vivem num ambiente que os pais são separados, outras crianças vivem com os avós, os adolescentes vivem com os avós. Então, cada meio vai exigir um tipo de olhar diferenciado. Exatamente. São só alguns exemplos, tá, Juliano, para mim tentar fazer com quem está em casa entender que não adianta porque lá na casa do fulano foi usado isso, aqui na minha casa vai funcionar. Às vezes é uma loteria, às vezes é certo, mas às vezes não. É isso que a gente fala da personalização, né? E isso está muito linkado e atrelado à individualização, que é da farmácia de manipulação. É você personalizar o que é a necessidade daquele paciente, daquela criança, daquele adulto. E eu sempre falo, porque muitas vezes as pessoas me chamam e elas dizem assim: Dani, o que eu posso dar para o meu filho? Eu preciso avaliar o contexto todo. Eu preciso fazer uma consulta. Eu preciso fazer exames. Por quê? Porque o que serve para o meu filho é diferente do que serve para o teu. E muitas vezes, né, Dani, eu entendo que na tua consulta, tu começa, de repente, a avaliar a criança ou adolescente, e daqui a pouco os pais também acabam vindo consultar, né? Total. Porque eu vejo assim, eu vejo que às vezes a gente também faz alguma coisa para os nossos filhos, eles ficam tão bem, e a gente pensa, eu quero isso para mim também, porque na verdade, né... E é por aí o caminho, a gente quer viver melhor, a gente tem opções, a gente tem oportunidades. Então, a Daniela, ela tem consultório,
Se alguém se interessou, quiser conversar comigo, quiser marcar uma consulta, quiser falar com as meninas lá na Natureza, né? Eu vou deixar depois os microfones abertos também para ela passar o telefone dela. Ela atende online também, né? E quero mais uma vez, Dani, agradecer por você estar aqui com a gente, trazendo toda essa informação, porque vou te falar que eu, particularmente, falo muito pouco dessas questões de ansiedade infantil, com os adolescentes, autismo, enfim, porque eu acho que a gente precisa de pessoas boas e com bagagem para falar disso. Não dá para trazer qualquer pessoa, né? A gente precisa realmente trazer uma informação correta e passar para quem está lá do outro lado, porque assim, a gente está vivendo nos momentos ali que eu vejo que tem muita picaretagem em muita área. E quem é pai, quem é mãe, jamais quer isso para um filho. Então, eu acho bem complicado trazer qualquer pessoa, né? Então, a Dani entende bastante de suplementação, faz bastante tempo que ela está nessa área, e se alguém precisar de alguma coisa, pode entrar em contato com ela. Obrigada, Dani, vou deixar o microfone aberto para ti, então, se despedir e passar teus contatos. Obrigada pela oportunidade, a gente está aqui, né? E eu quero deixar meu telefone para contato, que é 54-99-133-0801. E agradecer a Natureza. E abrir agora um parênteses aqui, que a Natureza está com um lançamento incrível para a questão do gerenciamento de peso, né? Que é o Carolim. Então, dirijam-se às farmácias Natureza, conversem com a Fer, que o ativo veio para ajudar ainda mais na questão da compulsão alimentar, tá bom? Um beijão a todo mundo e obrigada por estarem conosco nesse momento. Obrigada, Juliano. Quinta-feira que vem temos mais dicas de saúde. Se ficou alguma dúvida, liga lá no 33443000. Lembra de entrar no nosso canal do YouTube Natureza, que daqui a pouco esse vídeo já vai subir, né? E quem não mora em Tapejara pode comprar na nossa loja online, www.natureza.com.br. Lembrando que a primeira compra tem 10% de desconto e até quinta-feira que vem.